Ei, gente, bom dia. Meu nome é Esther e nesse trabalho a gente vai falar sobre o teste de percepção temática e a gente se baseou no artigo Reflexões sobre o uso clínico do TAT na contemporaneidade. O nosso grupo é composto por Esther Ayolfi, Dani Frisso, Lara Cândido, Lisa Rocha, Luiz Espelta e Valentina Morandi. Primeiramente, nós vamos ver o histórico do TAT. E eu gostaria de começar destacando duas pessoas que são consideradas antecessores do teste, que é o Horace Leslie e o Schwartz. Eles são considerados porque os dois utilizavam testes que são muito similares ao TAT. Por exemplo, o Horace ele utilizava um teste que era composto de 9 cartões, com imagens representando cenas reais para estudar a imaginação de adolescentes. Esse era o objetivo de estudo dele. E Schwartz, ele tinha um outro grupo de estudo. Ele estudava adolescentes em situações de abandono e delinquência. Ele utilizava cartões com imagens do cotidiano desses adolescentes, porque ele queria aprofundar seu conhecimento na delinquência juvenil. Tendo isso em vista, eu gostaria de destacar a importância da arte na figura do TAT, a importância da arte nos cartões. Quando eu estava pesquisando sobre isso, foi mostrado como exemplo, eu achei muitos exemplos de que quando a sociedade foi mudando, com o passar do tempo, testes similares ao TAT, eles mudavam as artes dos cartões. Por exemplo, nos séculos 18 e 19, quando surgiu a família tradicional, quando teve a diferença de gêneros, o capitalismo, a Revolução Industrial, todas essas épocas, a identificação da sociedade consigo, com os indivíduos, era diferente. Então, a utilização da arte nos cartões, ela tem que coincidir com isso, para poder ter a interpretação e a familiaridade do indivíduo que vai ser testado. Ou seja, as imagens do TAT, elas também refletem as concepções culturais relativas aos papéis sociais do homem, da mulher, da criança, da sociedade vigente do teste. Agora, falando do teste propriamente, ele foi desenvolvido em 1930 por Henry Murray e a sua equipe em Harvard. O objetivo era aprofundar o conhecimento da personalidade e auxiliar intervenções terapêuticas a curto prazo. Ele gostaria de aprender como os sujeitos funcionam psiquicamente e de desvendar suas características, seus conflitos e sua maneira de ser ou de se comportar a partir das suas histórias. Então, com isso, Murray desenvolveu uma teoria chamada Teoria da Personologia. A teoria da personologia, ela diz que a personalidade ela é dinâmica. Ela descreve o construto como um arranjo complexo de várias personalidades interligadas entre si. E as suas manifestações, elas variam de acordo com a presença e a intensidade dessas variáveis. A personalidade da pessoa, então, ela seria subjetiva em relação ao contexto que ela estaria vivendo. Ele também conceitua 5 princípios norteadores em relação à constituição humana. O primeiro é baseado na fisiologia cerebral, que seria que todos os aspectos da personalidade, como sentimentos, lembranças, crenças, eles estão no cérebro. O segundo, que é baseado na teoria freudiana, é que o indivíduo ele age para reduzir as tensões psicológicas e fisiológicas dele. O terceiro descreve que o indivíduo, enquanto ele se desenvolve, ele é muito influenciado pelo passado da vida dele, pelo passado histórico. O quarto princípio é a premissa de que o sujeito ele muda e evolui. Ele não é estático e ele não é fixo. E o quinto conceito é que todo ser ele é singular, mas ao mesmo tempo ele também é similar em alguns contextos. Murray também fala sobre o processo de percepção e apercepção. Ele descreve a percepção como o reconhecimento consciente das impressões sensoriais e a percepção como o processo, quaisquer que sejam seus antecedentes, em que o significado é atribuído a um estímulo físico, ou seja, a interpretação do que é percebido é em função de toda uma experiência anterior. Enquanto eu estava pesquisando sobre percepção e a percepção, eu encontrei uma analogia muito boa, que é aquela frase de que quando uma pessoa ela vai explicar ou vai comentar sobre uma situação social muito complexa, é possível que ela fale mais sobre si do que sobre o fenômeno no qual a atenção dela está focada. Porque
Dependendo do seu passado, algumas informações você tende a contar de uma forma subjetiva que os interlocutores da situação, eles acabam por interpretando muito o que você está sentindo. E seria isso que Murray quis dizer com a percepção. Ele fala que a percepção ela é uma distorção perspectiva, porque através dela a nova experiência ela é assimilada e transformada segundo traços de uma experiência passada. Ela gera uma projeção segundo uma transferência de aprendizagem. Eu também separei as datas de algumas publicações do Murray para poder ter uma linha do tempo um pouco mais organizada. Por exemplo, que em 1933 foi quando Murray publicou a pesquisa dele sobre o processo de percepção e a percepção. E em 1935 foi quando ele publicou a primeira versão do manual do teste TAT, teste de percepção. E em 1938 foi quando ele publicou a obra sobre exploração da personalidade, que foi onde ele descreveu a teoria da personologia. Agora a gente vai falar um pouquinho do material utilizado. Para realizar o teste de percepção temática, precisamos de 31 lâminas com imagens em preto e branco que representam diferentes situações da vida. Algumas delas são comuns, enquanto outras estão indicadas de acordo com o sexo e a idade da pessoa avaliada. No decorrer do trabalho, vamos explicar como essas lâminas são aplicadas e como o profissional deve analisá-las. Para a aplicação do teste, é sempre importante ter um ambiente tranquilo e que a pessoa avaliada se sinta confortável e segura. Na aplicação do teste, são apresentadas apenas 20 lâminas a cada indivíduo, divididas em 2 sessões. O dia da primeira deve-se apresentar 10 cartões e o indivíduo deve inventar histórias a respeito de cada cartão. Na segunda sessão, ao apresentar os outros 10 cartões, o indivíduo deve contar histórias para cada, mas sugere-se que utilizem mais imaginação e liberdade, utilizando de sonhos, mitos e etc. Após observar cada imagem, a pessoa deve narrar uma história que contenha passado, presente e futuro, enfatizando o que cada personagem está sentindo e pensando. Se ocorrer de utilizar o cartão 16, o que está em branco, é orientado que o indivíduo imagine uma gravura e utilize ela em sua história. Por meio desse exercício, podemos fazer uma análise formal em função da coerência da linguagem e do estilo interpretativo que a pessoa utiliza. No entanto, podemos fazer uma análise do conteúdo, que nos proporcionará mais informações sobre a personalidade e os conflitos latentes. Cada lâmina foi criada para explorar diferentes áreas relevantes, mas existem algumas chaves básicas que devem ser levadas em conta. Um ambiente de confiança confortável e os elementos essenciais na história contada, como início, meio e fim, clareza a respeito do que se passa na imagem, os sentimentos experimentados pelos personagens e o que acontece antes e o que será o desfecho. Esse instrumento proporciona uma grande quantidade de informação sobre a personalidade do indivíduo. Através de suas narrações, podemos elucidar a imagem que ele tem de si mesmo, como são as relações com seu entorno e a existência de conflitos latentes. Com relação à análise e à interpretação dos resultados, eles são feitos avaliando cada narrativa e também o conjunto das histórias, fazendo uma comparação sobre as diferentes respostas, estudo usando os conceitos da psicanálise como base. Existem 2 análises: a análise formal, que estuda a organização, o estilo e a riqueza das formulações, podendo obter informações sobre as qualidades intelectuais do sujeito, e a análise de conteúdo, que infere sobre as motivações, fatores internos e traços gerais de herói, forças do meio exercendo uma influência sobre o herói, desenvolvimento e desfecho da história, e análise dos temas, interesses e sentimentos. E por último é feita a síntese dos resultados. Uma observação interessante as histórias possuem grande capacidade de revelar componentes significativos da personalidade, porém depende do predomínio de 2 tendências psicológicas. A primeira é a inclinação para interpretar uma situação humana ambígua em conformidade com as experiências passadas. E a segunda é a tendência daqueles que contam histórias para proceder de modo semelhante. A primeira, no caso, se refere para a maneira como as experiências passadas podem influenciar na interpretação de uma situação. Ou seja, na interpretação da criação, da história que esse indivíduo vai narrar. E a segunda, que é a tendência de contar histórias para proceder de modo semelhante, é a maneira que ele vai conseguir transmitir isso, da maneira que isso é criado na mente dele e que ele consegue
expressar para o analisador. Meu nome é Luísa e eu vou falar um pouco sobre a Escola de Paris dos métodos projetivos. Diferente do que foi proposto por Murray, no qual dava maior ênfase ao conteúdo, a Escola de Paris apresenta uma mudança de foco, dando maior destaque à forma das narrações, como, por exemplo, o modo de organizar as narrações, como assumir e solucionar os conflitos que são expostos nos temas da história. Desde a publicação do Tati, surgiram vários testes que se inspiraram nele. No planejamento de Murray, o Tati era uma abordagem holística, mencionado na noção de estrutura individual, diferentemente da Escola de Paris, no qual o Tati se torna operacional em matéria de diagnóstico diferencial, onde tinham características estruturais com fundamentos na psicanálise e psiquiatria da época. Ao invés da utilização de componentes soltos da teoria psicanalítica e da personologia, como era feito por Murray, a Escola de Paris criou uma teoria do Tati que tinha como referência o corpus metafísico freudiano. A Escola de Paris relaciona a situação projetiva a partir de 3 parâmetros, de acordo com uma teoria sugerida a partir da definição do processo Tati. O primeiro parâmetro é o material, ao mesmo tempo figurativo e ambíguo, presta-se a uma análise subjetiva. O segundo parâmetro é a instrução, ao mesmo tempo que pede para dar asas à imaginação, foca a necessidade de levar em conta o conteúdo manifesto. O terceiro parâmetro é a presença do examinador, estar presente de forma neutra, mas ao mesmo tempo impõe um material. No caso clínico escolhido pelo grupo, a paciente é uma mulher de 48 anos, ela tem um ensino médio completo e trabalha de maneira autônoma como esteticista. Ela tinha uma relação estável com um senhor de 74 anos e ao mesmo tempo mantinha uma relação com um homem casado há 6 anos. Ela teve somente uma filha, essa filha ela foi criada pela avó materna, ou seja, a mãe da paciente, desde o seu nascimento, porque a paciente ela saiu da sua cidade para morar em São Paulo. Desde o nascimento da filha, a paciente ela teve 9 abortos espontâneos, sem causa específica, com o atual parceiro. Depois de um tempo, a sua filha, a única filha, aos seus 28 anos, chegou a cometer suicídio e a mãe da paciente, que cuidava dessa filha, a culpou por essa morte. Alguns sintomas ficaram mais evidentes na paciente após a morte da sua filha, como a insônia, diversas fobias e a suspeita de um transtorno de pânico. E apesar desses sintomas terem sido causados por um possível luto não elaborado pela perda da filha e de seus inúmeros abortos, ela trouxe como prioridade para a psicoterapia sua dificuldade nos relacionamentos amorosos. Então, o foco inicial foi a representação e responsabilidade nos exercícios de seus papéis femininos, com o objetivo de estabelecer relações entre seus sintomas psicossomáticos e seus relacionamentos afetivos. Sobre os resultados, no primeiro ano de psicoterapia, os sintomas psicossomáticos da paciente desapareceram quase completamente. E esse processo ele foi fundamental para o seu desenvolvimento no processo psicoterápico seguinte, que teve duração de mais ou menos 1 ano. Então, na segunda etapa da psicoterapia, o foco inicial foi mantido em sua essência, mas ele foi direcionado para a reavaliação da sua imagem enquanto esposa, mãe e filha, já que o grande desejo da cliente naquele momento era de construir uma família com casamento e filhos. Então, durante o primeiro ano de terapia, ela negou esse desejo por não ter entrado em contato com ele. E no entender do terapeuta, essa negação ela estava muito relacionada à culpa pelo suicídio da filha. De forma geral, a paciente ela teve significativa evolução, mas é evidente que os conflitos dos papéis femininos ainda persistem e a principal alteração ocorreu na percepção e enfrentamento dos mesmos. Ela teve um maior grau de mudança na melhoria sintomática, que é destacada quando a cliente comenta durante a segunda aplicação que está se sentindo mais leve.
e na consciência da enfermidade e outras modificações favoráveis, como nas relações interpessoais e no trabalho e projetos para o futuro. Mesmo após o término do tratamento, a cliente ela apresentou dificuldades na representação da sua problemática, que era a sua condição feminina e materna. Então, esse aspecto ele pode ser trabalhado em continuidade com uma psicoterapia de longo prazo, sem retirar o valor de análise do processo breve. Então, a partir das análises comparativas, antes e depois do processo psicoterapêutico, foi verificado que a cliente ela ampliou seu campo de percepção, diminuindo alterações na senso-percepção. E o seu discurso melhorou qualitativamente, porque houve uma melhora na representação de conflitos e possibilidade de soluções, que consequentemente interfiram na representação da melhoria sintomática. Então, a utilização de instrumento projetivo, além de favorecer, ele também possibilita fundamentar as exigências da análise evolutiva